Falência. Essa palavra, né? Parece até o fim do jogo para uma empresa. Mas o que acontece de verdade quando uma companhia quebra? Quem é que organiza aquela teia complexa de dívidas, de credores? Hoje, a gente vai entender o poder, que é quase absoluto, do juízo falimentar e, o mais importante, as suas exceções, que são bem surpreendentes e mostram como a lei tenta buscar um equilíbrio muito delicado. Para começar, vamos pensar na bagunça que seria. Imagina só, uma empresa quebra. De repente, dezenas, talvez centenas de credores, cada um correndo para um lado, entrando com processos em tudo quanto é tribunal pelo país. Seria um caos total. Uma corrida maluca onde, provavelmente, só os mais rápidos ou os mais bem relacionados conseguiriam receber alguma coisa. Então, para colocar ordem nesse caos, a lei criou uma solução bem poderosa, o chamado Juízo Universal da Falência. Pensa nele como se fosse um imã gigante superpotente. Quando a falência é decretada, vupt, esse juízo puxa para ele todos os processos que têm a ver com os bens da empresa. A ideia é essa, juntar tudo no lugar só para organizar a fila e tentar dar um tratamento justo para todo mundo. Olha, a gente está só começando a aquecer aqui. E se essa primeira ideia do imã já clareou um pouco as coisas, já pensou em deixar aquele like ou compartilhar nas redes sociais? Esse gesto, que é super rápido, ajuda demais o nosso canal a crescer e alcançar mais gente. A gente agradece de verdade. Então, parece simples, tudo centralizado, tudo resolvido, certo? Bom, não é bem assim. A grande questão é, será que essa regra do juízo universal é absoluta? Será que existe alguma brecha nesse superpoder de atração do nosso ímã? E a resposta é sim, existem brechas. A universalidade não é total, não. E a gente vai começar pela primeira grande exceção que está lá no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Falências. As ações que demandam uma quantia ilíquida. Isso leva a gente para uma pergunta-chave. O que acontece quando alguém tem um direito, um crédito para receber, mas o valor exato ainda não foi definido por um juiz? Pensa aí numa indenização por um acidente ou num dano moral. Como é que se cobra isso na falência se o valor nem está fechado ainda? Para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo prático. Imagina a situação do João. Ele foi atropelado por um ônibus de uma empresa de transporte. E aí vem um problema. Antes de sair a decisão final sobre o valor da indenização dele, a empresa de ônibus faliu. E agora, o que o João faz? Ele não pode simplesmente chegar lá no juiz da falência e falar: "Ei, me paga aí". Não é assim. O caminho é outro. Tem duas etapas bem definidas. Primeiro, o processo dele continua correndo lá na Justiça Comum, no cível, com um único objetivo: definir o valor, quanto exatamente o João tem para receber. Só depois, com esse número na mão, com a sentença, aí sim ele vai lá na falência e fala: "Olha, meu crédito é esse aqui, me coloca na fila para receber". E aqui vem um detalhe crucial, presta atenção. Tanto faz se o processo do João começou antes ou depois da empresa quebrar. A regra não muda. Se a quantia é ilíquida, ou seja, se o valor não está definido, o caminho é sempre esse. Primeiro define o valor fora da falência, para só depois cobrar lá dentro. Ok, entendida a primeira sessão? Então bora para a segunda, que envolve um credor, digamos, bem diferente de todos os outros. Um credor com prerrogativas únicas, o governo com seus créditos fiscais. É aqui que a coisa fica bem interessante, porque o Estado, a fazenda pública, não é obrigado a entrar na fila como todo mundo. Ele tem uma escolha, um menu de opções. Caminho A, ele pode simplesmente continuar com a execução fiscal dele, lá na vara específica, correndo por fora, como se a falência nem existisse. Ou, caminho B, se achar mais conveniente, ele pode ir lá no processo de falência e pedir para entrar na fila. É uma escolha que só o fisco tem, mas ninguém. E aí, essa análise está ajudando a clarear as coisas? Se estiver, que tal compartilhar com os amigos, jogar naquele grupo de estudos? Sério, esse gesto simples ajuda muito o canal a se desenvolver e a gente a continuar produzindo mais conteúdo assim. E olha que não acabou não. Existem outras situações importantes que escapam da força daquele ímã do juízo universal. A própria lei já aponta outros casos. Vamos conferir. Lá no artigo 76, a gente encontra mais duas exceções bem notáveis. Primeiro, as ações trabalhistas. Elas continuam correndo lá na Justiça do Trabalho para apurar os valores. A lógica aqui é a proteção especial a esses créditos, que são de natureza alimentar, né? E a segunda, as ações em que a empresa falida é a autora. Pensa bem, não faz sentido o juiz da falência atrair um processo onde a empresa está tentando receber dinheiro e não pagar. Então esses processos também correm por fora. Ok, vimos a regra, vimos as exceções, mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque o sistema foi desenhado dessa forma, com essas
brechas. A grande sacada é a seguinte: o direito falimentar é um grande jogo de equilíbrio. A ideia não é criar uma regra de ferro absoluta. É equilibrar os pratos, os interesses dos credores, da própria empresa e também do Estado. Então, essas exceções não são falhas no sistema. Na verdade, são ajustes finos, inteligentes, projetados para criar a ordem e a maior justiça possível no meio do caos financeiro. E agora, para a gente refletir, fica a pergunta: qual dessas exceções pareceu mais curiosa? A que permite que um processo corra por fora porque ainda não tem o valor definido, ou o poder de escolha que o governo tem para cobrar suas dívidas? Bom, chegamos ao fim. Muito obrigado pela companhia nesta análise, e para quem curte continuar a conversa em áudio sobre este e outros temas, o Direito Cast está lá no Spotify. Ah, e só um lembrete rápido. Deixar o like aqui faz toda a diferença para o nosso trabalho continuar. É um gesto simples, mas que é muito importante para a gente. E para quem curte o formato em vídeo, é só procurar por DireitoCast no YouTube e também no TikTok. A gente se vê lá. Até a próxima!